salve Maria, irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Queridos irmãos e queridas irmãs, vamos dando continuidade aos nossos exercícios espirituais, esse aprofundamento da fé. Eu acredito que todos estão conseguindo acompanhar e estão felizes também por estarem entendendo sobre esta graça que é aproveitar estas palavras de Santo Inácio e de Santo Antônio, Santo Antônio Maria Claret, que vem nos ajudar e que vem cuidar de nós neste momento que precisamos tanto de ajuda, porque o mundo está se perdendo cada vez mais para as luxúrias e seduções do demônio. Sim, o pecado está tentando nos corromper. E esses exercícios estão vindo para nos ajudar. Por isso, meus irmãos, hoje nós vamos fazer a meditação do dia 3, que é sobre a indiferença em relação às coisas criadas. E para ser bem preparado, nós vamos fazer a oração preparatória. Deus, Senhor meu, eu creio firmemente que estais aqui presente. Eu vos adoro, meu Deus, com toda a submissão e afeto do meu coração. E peço-vos perdão, humildemente, por todos os meus pecados. E ofereço, Senhor, meu Pai, esta meditação. E espero que me concedais as graças necessárias para fazê-la bem. E para este mesmo fim, recorro a vós, Virgem Santíssima, minha Mãe, aos anjos e santos que intercedeis por mim, trazendo-me o que necessito para que esta meditação seja frutífera. Amém. E Santo Inácio quer que façamos como prelúdio primeiro a composição do lugar. E diz aqui para fazermos igual que vimos na aula anterior, que é lá na página 46. Composição do lugar. Imaginas que vês a Deus cheio de majestade e grandeza sentado em seu trono, e ouves a voz que diz: Eu sou o princípio e o fim. Também podes imaginar que vês um mar imenso de onde surgem diversos rios, ao qual todos retornam este mar. Representa a bondade de Deus, de que todas as criaturas vêm e a quem retornam. Tu és uma delas que dele saiu e a ele deve voltar. E o prelúdio segundo de Santo Inácio é o pedido pela graça especial. Meu Senhor Deus, eu vos suplico que me concedais a graça de sempre agir com santa indiferença em relação às coisas sensíveis, e que eu escolha e prefira somente aquelas que sirvam a vossa honra e glória, e a salvação de minha alma. Amém. E vamos à proposição, as palavras de Santo Inácio. Todas as coisas sobre a face da terra foram criadas para o homem, tendo em vista auxiliá-lo na busca do fim para o qual foi criado. Disto decorre que ele deve fazer uso delas na medida em que o auxiliem em seu propósito, e afastar-se na medida em que o atrapalhem. Portanto, é necessário que nos tornemos indiferentes a todas as coisas criadas, em tudo o que está no alcance da liberdade do nosso livre-arbítrio, e não nos proibido, de tal forma que, de nossa parte, não desejemos mais saúde do que doença, riqueza do que pobreza, honra do que desonra, vida longa do que curta, e, consequentemente, em tudo mais, apenas desejando e escolhendo o que mais nos conduz ao fim último para o qual fomos criados. Lembrando que esta meditação é sobre a indiferença em relação às coisas criadas. Esta meditação sobre tudo aquilo já foi criado pelo mundo.
E a explicação sobre estas palavras que Santo Inácio nos diz é assim: aquele que se esquece de seu fim último, lembra que vimos na aula anterior sobre o fim último, o último momento do homem? Esquece porque está excessivamente apegado a certas coisas do mundo, ou porque detesta em excesso algumas outras. A afeição se volta às comodidades, à satisfação do corpo e aos bens materiais, para a riqueza, as honrarias e a estima dos outros homens. Estas coisas nos incentivam a buscá-las ainda mais por si próprias, mesmo que em detrimento de Deus. Desta forma, o fim último já é esquecido. O aborrecimento da nossa vida relaciona-se com as dificuldades, os incômodos, as dores, a pobreza, o desprezo, as opressões, a doença e a morte. Essas coisas despertam tristeza e aversão no homem, fazendo-se afastar-se de Deus e assim esquecer de seu propósito. E Santo Antônio Maria Claret vai completar ainda essa explicação dizendo o seguinte: querendo tu, alma minha, assegurar o teu fim último, deves colocar teu coração em um justo equilíbrio e indiferença, de modo que estejas sempre pronta e disposta a te despojar até mesmo das coisas mais queridas, sempre que elas te sirvam de obstáculo na busca do teu propósito, e quando te ajudem a alcançá-lo, abraçar até mesmo aquelas que sejam mais árduas e dolorosas. Agora sim, vamos iniciar com o ponto primeiro, ponto 1. O supremo domínio que Deus tem sobre mim exige uma total indiferença de meu coração por todas as coisas que não são de Deus. O que Santo Inácio quer nos dizer com isso, meus irmãos e minhas irmãs? Ele quer nos dizer que se estamos devotados a Deus e queremos estar ali junto com Ele, sob hipótese alguma, podemos nos prender às coisas que são deste mundo e querer que essas coisas do mundo sejam mais importantes do que as coisas divinas propostas por Deus. O teu propósito, alma minha, nesta terra, não é outro senão amar e servir a Deus com perfeição. Mas amá-lo e servi-lo não é outra coisa senão cumprir perfeitamente a vontade divina. Sim, assim é, alma minha. Amar e servir a Deus perfeitamente não é dada mais do que cumprir perfeitamente a sua vontade. Portanto, isso não pode ser alcançado a menos que estejas pronta e disposta, com total indiferença e equilíbrio em relação à saúde e à doença, à honra e ao desprezo, à riqueza e à pobreza. Medita bem sobre essa verdade. E aqui ele vai separar esta verdade em 3 parágrafos. No primeiro, não cabe a ti determinar a maneira de servir a Deus. Essa determinação pertence à sua divina majestade. A ti cabe servi-lo conforme o seu agrado, e não segundo o teu. A ti cabe servi-lo conforme o seu agrado, e não segundo o teu. Ele chega a repetir, né? Servimos a Deus no propósito dele e não ao nosso. Servimos a ele e não ao nosso propósito. Ele é o Senhor e tu és o servo. Ao Senhor cabe dar ordens, e ao servo obedecê-las até mesmo no céu. Existe esta hierarquia. Entre os anjos, alguns estão sempre diante do trono de Deus, louvando, adorando e bendizendo, enquanto outros velam sobre a terra na guarda dos homens. Aqueles anjos são designados para um rei poderoso, ao passo que estes anjos agora para um pobre lavrador. Cada um serve a Deus da maneira que lhe é ordenada. Porventura, Deus teria menos autoridade na terra do que no céu? Tendo compreendido bem esta verdade, prossigamos. E vamos ao segundo parágrafo. O domínio de Deus é
ilimitado. Ele possui plena autoridade para estabelecer a maneira que mais lhe agrada ser servido. Ele é teu Deus e tu, sua criação. Quem teria a audácia ou a capacidade de limitar o seu poder? Assim como um oleiro molda um vaso da maneira que lhe convém, não é razoável que Deus tenha o direito de direcionar o destino do homem à sua própria criação, de forma que melhor lhe pareça? Ele tem a prerrogativa de te colocar em qualquer situação que lhe agrade. E onde quer que te encontres, tens o dever de reverenciá-lo, servi-lo e amá-lo. Veja como o santo está nos dizendo, né? Não importa o local que nós estamos, damos graças a Deus por tudo aquilo que Ele está nos conduzindo, está nos ajudando. No terceiro parágrafo, Santo Inácio vem nos dizer que servir a Deus como Sua Majestade deseja é precisamente amá-lo e servi-lo com perfeição. E, portanto, alcançar teu fim último. Todo o resto é ilusão. Né? Não foi isso que nós vimos até no exercício anterior? Né? A nos prepararmos para o nosso fim último e não nos prepararmos para o mundo, porque se queremos a graça eterna, vamos procurar a graça eterna. Mas se vamos nos apegar às coisas do mundo, então vamos nos apegar a um sofrimento eterno. Se te foi confiada uma carga ou um dever, deves cumprir as tuas obrigações com diligência e amor a Deus, e não pensar em mais nada. Isso é servir a Deus de acordo com a sua vontade, se o teu interior estiver envolto em trevas, tentações, aflições e desolações, é necessário que te resignes e essa disposição da providência por amor de Deus. Isso é servir a Ele de acordo com seu intento. Se o mundo te odeia, te censura e te insulta com injúrias, suporta tudo em silêncio por amor a Deus, isso é, servi-lo do jeito que Ele deseja. Quanto mais te distancias desse modo de viver, mais te afastas do teu fim último. E esse fim último é encontrar a graça de Deus, é chegar ao céu e encontrar um abraço paternal de Jesus Cristo, né? E um olhar misericordioso de Maria. Muito bem. E para este primeiro ponto, chegamos agora aos afetos. E o primeiro afeto é reconhecer o domínio supremo de Deus. Assim é, ó sumo bem, vós sois o Deus supremo, e vós pertence o comando, e a mim a obediência. Estou obrigado a servir, mas de modo que mais vos agradar. Reconheço esse vosso domínio supremo e eu adoro profundamente. Ai do servo teimoso! Querer servir a Deus de acordo com os nossos próprios caprichos, ao invés de como Ele deseja ser servido. E tratá-lo feito servo e tentar fazer dele nosso próprio servo. Imagine! Que recompensa se pode esperar por uma desordem desse tipo? Ou melhor, que castigo não se deve esperar e temer? Né? Não podemos diminuir a Deus sobre hipótese alguma. Né? Ele é o Deus soberano. Ele é o Todo-Poderoso e é Ele que concede todas as coisas. E o segundo afeto que vamos falar agora é sobre o arrependimento. Mas como é possível o ser infinito que haja alguém que queira vos servir e vos amar de acordo com os seus próprios caprichos e não segundo a vossa vontade? Ai, infelizmente são muitos. Não é verdade? Infelizmente tem mesmo, né? Muitos desses tolos, e eu próprio, olha o que Santo Antônio vem nos dizer, e eu próprio me vejo obrigado a confessar, envergonhado que fui um deles até agora. Quero servir e amar a Deus em tempos de saúde, mas de modo algum em tempos de doença. Quero servir e amar a Deus quando sou amado e honrado, mas não quando enfrento desdém, desprezo e perseguições. Quero servir e amar a Deus, mas somente quando as coisas correm bem e meu coração
é acalentado por uma terna devoção. No entanto, não quero estar convosco nas trevas, desolações e tentações. Isto, meus irmãos, é amar a Deus como sua majestade deseja? Ai, pobre de mim, o que foi que eu fiz? Esse é o pensamento que vamos terminar essa primeira parte do afeto, né? Veja como pode, né? Eu querer só agradecer a Deus nas coisas boas, mas nas ruins eu simplesmente me revoltar, né? Não tem cabimento para o cristão ter esse pensamento e se manter, né, nesse caminho, nesse propósito. Por isso que é o arrependimento. E chegamos ao ponto 2. A província divina exige que eu tenha um coração santamente indiferente. É tão difícil alcançar o teu fim último sem essa total indiferença santa. Mas ao mesmo tempo, a alma minha, é surpreendentemente mais fácil conquistá-lo através dela. Para compreender claramente essa verdade, medita sobre isso. Primeiro, Deus é sabedoria e ciência infinitas. Ele conhece os meios que, com absoluta certeza, te levarão à realização do teu fim último. Todos esses meios são idôneos para atingir este propósito, seja a saúde ou a doença, a honra ou a desonra, um destino glorioso ou uma ocupação humilhante, contanto que se faça bom uso deles. Mas, diz-me, se o sabes, o que te levará com maior certeza a alcançar o teu fim último? Ter uma saúde robusta ou uma constituição doentia? Ser honrado e amado ou antes vituperado e desprezado? Ter um cargo elevado ou uma ocupação subalterna? Isso não sabes tu, nem eu, nem ninguém do mundo. Tudo isso são mistérios que somente aquele que tudo pode é capaz de desvendar. Em segundo, Deus é um amor infinito que sempre dispõe para as almas os meios mais seguros para que alcancem seu fim último, contanto que permaneçam sempre nesta santa indiferença e equilíbrio. Deus se comporta com as almas feito uma mãe que ama profundamente o seu filho querido. Assim como uma mãe verdadeira é incapaz de dar veneno ao seu filho amado, da mesma forma e ainda mais, Deus é incapaz de ordenar qualquer coisa prejudicial a uma alma, que se entrega a Ele com indiferença. Entende, alma minha, de uma vez por todas, que se Deus te visita com uma doença, este é o caminho mais seguro para te conduzir à realização do teu propósito. Quando Ele permite que tu sejas desprezada e vilipendiada, também te põe nas trevas, nas desolações ou nas tentações. Este é o caminho mais seguro para ti, para chegares a teu fim. Afinal, assim como diz o Evangelho, pega a tua cruz e anda junto com Jesus. Pega a tua cruz e siga o caminho do Calvário. Não é porque temos sofrimentos e temos tentações que às vezes estamos pecando, mas às vezes essas tentações, essas provações, essas doenças vêm justamente para fortalecer a nossa fé. Terceiro, Deus é uma infinita onipotência e infalivelmente conduz aquela alma que permanece firme neste santo equilíbrio e indiferença ao seu fim último. E quem ousaria desafiar Deus? Nem os anjos, nem os homens, nem o céu, nem a terra, nem todo o inferno podem resistir à sua onipotência. Apenas tu, ó alma minha, somente tu podes colocar obstáculos e frustrar seus desígnios amorosos, afastando-te das disposições que ele deu para ti, abandonando tua santa indiferença. Mas se permaneces firmes nela, é tão certo que alcançarás teu propósito, quanto é certo que Deus é um Deus de amor infinito, sabedoria infinita e, consequentemente, poder infinito. E assim concluímos o ponto 2. Então vamos agora para os afetos relacionados ao ponto 2 desta meditação. E vamos falar sobre a confiança.
Oh, quão reconfortante é essa verdade! Aquele que me governa é uma sabedoria infinita, que sabe e conhece os meios que me são mais apropriados. Aquele que me guia é um poder infinito e ninguém pode me derrubar se ele me sustenta e me fortalece. Aquele que me ama é um amor infinito, que a cada momento providencia os meios que são os melhores para mim. Com este entendimento, poderei eu permitir qualquer desconfiança em meu coração? Que isso jamais me aconteça. Meu Deus, eu me entrego completamente ao seio da vossa paternal providência. E cheio de confiança exclamo: vós me desejais em vossa companhia no paraíso, e quereis que eu alcance um alto grau de glória. Tão grande é a vossa bondade e também minha esperança. Vós sois meu Pai, e vosso amor me conduzirá a tamanha felicidade. Louvado seja nosso querido Deus, né? E o segundo afeto que vamos ver é a confusão de si próprio. Mas como posso eu esperar tamanha felicidade? Somente as almas que servem e amam a Deus como Ele deseja, que caminham em sua presença com uma indiferença perfeita e santa, podem conceber tal grandeza e segurança. Seria eu uma dessas almas? Oh, como está distante de meu coração semelhante disposição! Que alegria não manifesto diante de louvores e honrarias, prosperidade e riqueza, e que tristeza não sinto nas ocasiões de desdém, na pobreza e na miséria. E quanto meu coração se regozija nos momentos de consolação e de devoção, e o quanto ele se perturba nas tentações e desolações, com que prazer ele faz o que lhe é ordenado, se estiver de acordo com seus caprichos, e com desgosto ele faz quando não lhe apraz. Será que esta é, por acaso, a santa indiferença necessária para o amor perfeito? Ó Jesus, tende misericórdia de mim. Um coração tão mal disposto não é capaz de vos amar, e ainda não firmou a primeira pedra para erguer o edifício da santidade e da salvação. Que pensamento, né? Este afeto é um pensamento de meditação. É um pensamento que devemos olhar realmente para a nossa alma, o espelho do nosso interior, e olhar para a nossa face e ver o que estamos vendo de verdade. Muito bem, meus queridos, vamos agora ao ponto 3. A justiça divina exige a santa indiferença e o equilíbrio de meu coração. Se tu, alma minha, não te submetes às disposições da divina providência e não abraças com humildade e submissão os meios que ela vai preparar com teu propósito, então cairás nas mãos da divina justiça. E o que resultará disso? Uma série de males que não podem ser suficientemente lamentados. Medita bem sobre isso. Por quê? Vamos ver o que Santo Inácio vem nos dizer. É absolutamente certo que uma alma que esta inclinação precisa sofrer neste mundo muito mais do que aquela que mantém uma santa indiferença. Estás enganada, alma minha, se pensas que podes evitar aquelas dores que o amor de Deus tem por ti e providenciou como o caminho que leva ao teu fim último. Não conseguirás evitá-las de jeito nenhum. Sofrerás e, inevitavelmente, terás de passar por todas aquelas dores e enfermidades, todo aquele desprezo e opressão que Deus, desde lá da eternidade, determinou que tu enfrentarias. Se tens um coração indiferente e suportas tudo com paciência, alegrarás a Deus, e Ele te fortalecerá com suas graças, dando-te uma paz perene, tornando mais fácil e suave o caminho da cruz. Se te falta esta santa indiferença e reardes as adversidades com impaciência, desagradarás a Deus. Ele te negará o vigor e o alento, bem como qualquer paz e consolo,
deixando-te padecer sobre o peso da tua cruz. E ele não diz mais ainda, né? É absolutamente verdadeiro que perderás por toda a eternidade o alto grau da glória que estava destinado a ti pelo teu fim último. Essa glória só pode ser alcançada por meio dos caminhos que Deus designou. Contudo, se teu coração não permanecer indiferente e se não abraçares esse caminho de boa vontade, te cansarás em vão e perderá o teu propósito. É certo que te encontras em perigo de não alcançar tua eterna salvação, nem mesmo um grau de menor de glória. A alma que não possui essa santa indiferença inevitavelmente cairá em muitas e em graves tentações. Em tais circunstâncias, a que consequências não impelem a ira e a indignação? O que a covardia e a tristeza não causam? O que a soberba e o medo do desprezo não provocam? O que a vontade própria e o capricho não estimulam? O que a agitação e o tumulto interno não incitam? O que a rebelião das paixões indomadas não motiva? Para superar esses perigos, seria necessário uma assistência especial de Deus. Mas ele a concederá a uma alma que se recusa a submeter às suas disposições? Será? Que cheia de ira rejeita os meios que ele tinha ordenado? E uma alma que só serve do seu jeito, recusando-se a reconhecê-lo como seu dono e senhor, a que desafia abertamente suas ordens? Quem puder esperar, que o espere, pois a disputa é muito arriscada. E aqui ele coloca em ênfase, muito, muito arriscada. E não é verdade? É muito arriscada sim, ainda mais nos tempos atuais, né? Como é arriscada essa permanência na graça. Muito bem, meus irmãos, esse terceiro ponto foi um pouco mais curto e já chegamos à parte dos afetos. E estes afetos do terceiro ponto vai ser dividido em 3 partes, que é a humilhação, o propósito e a invocação da graça. Então, primeiro, vamos nos humilhar e depois vamos colocar como um propósito. Vamos nos determinar a seguir um passo. E na terceira parte, vamos invocar, né, a graça. Vamos pedir que ele interceda por nós, que ele olhe por nós com compaixão. Humilhação. O sumo bem, meu Deus e Senhor, quantos defeitos descubro agora em minha alma, quanta cegueira em meu discernimento, quanta desordem em minha vontade. Eu vejo as dores e indisposições como o pior dos males, e vós as considerais como os meios mais eficazes para a minha santificação. Eu considero o desprezo como a maior coisa do mundo, e vós o valorizais como o melhor meio para minha exaltação no céu. Eu afirmo que as desolações e tentações são a minha ruína, enquanto vós dizeis que elas formarão a maior parte da minha glória no paraíso. A que ponto o meu próprio julgamento me enganou, e a que extremo e cegueira do meu entendimento. Mas aí minha miséria não termina aqui, pois a cegueira de meu entendimento corresponde igualmente à corrupção da minha vontade. A concupiscência e o conforto, a lisonjas e a estima das criaturas, uma doce paz e tranquilidade do coração, uma obediência que se ajusta ao meu temperamento, são as únicas coisas às quais me inclino. Tudo mais me afasta e me assusta. Estendo sempre as mãos para alcançar o veneno, enquanto afasto de mim o remédio que poderia me curar. Então, irmãos, às vezes nós podemos pensar assim, nesta parte da humilhação. Será que eu preciso me afastar de tudo? Então eu vou viver numa bolha, né? Para que eu não fique perto de tentação, para que eu não fique perto de pecado, para que eu não fique perto das desolações deste mundo. Mas Deus não está nos testando às vezes? Será que Ele não está querendo que nós perseveremos, que tenhamos força contra aquele pecado? Ou será que vamos ter que se humilhar ainda mais, né?
se enfrentarmos o pecado, vamos submeter a ele? Será que vamos chegar e ser tão fracos que vamos cair para depois ter que pedir perdão? Eu acho que aqui o santo quer nos dizer o seguinte, que se vemos o pecado, nós temos que enfrentá-lo e sim ter força para superá-lo e não cair na desgraça de se submeter a ele novamente. E vamos agora ao propósito. Qual é a solução para isto? Neste dia entendi duas coisas, ó meu Deus. A primeira é que se faz necessário que eu vos sirva e ame como vós quereis, e não a minha maneira. A segunda é que não posso vos servir ou amar verdadeiramente, a menos que eu tenha um coração indiferente e faça uso dos meios que destinastes a mim. Sem isso, não vos posso servir e amar, nem alcançar a santificação a me salvar. Portanto, neste momento, diante da vossa divina presença, renuncio a qualquer apego e a qualquer ódio que eu tenha às criaturas. Honra e desonra, saúde e doença, consolo e desconsolo. Este ou aquele ofício, serão coisas indiferentes para mim. Que a natureza lamente e reclame, e quando quiser, de agora em diante, a graça triunfará. Essa é, portanto, a resolução do meu coração, ó Deus e Senhor meu. Quero vos servir e amar do modo que vos agrada, e não como me apraz. Ou seja, eu quero servi-lo da maneira correta, e não como eu quero servi-lo, porque a minha vontade, eu sou maior. Né? Não. Para isto empenharei todos os dias, todas as horas e todos os momentos que ainda me restam em vida. É o propósito, né? Então, a partir de agora, eu estou me propondo a não cair mais em tentação, a ser forte contra elas e não buscar ser mais forte do que Deus, e sim procurar, através da sua consolação, através da sua onipotência, que Ele interceda por mim e que Ele olhe com bondade por mim. E chegamos ao terceiro afeto, que é a invocação da graça. Que alma tão bem-aventurada é aquela que se encontra disposta desta maneira. Ela tem o alicerce da santidade. Ela já possui em si mesma a própria essência, que é a caridade perfeita. Ela já está no caminho da retidão que a conduz à união com Deus. Oh, mas quem poderá me manter neste estado? Eu não posso, meu Jesus. Eu não posso tanto. Minha fraqueza é grande demais. A inconstância está profundamente enraizada em mim. Somente a vossa onipotência pode remediar a minha miséria e me preservar. A vós, meu Jesus, dirijo os suspiros mais fervorosos do meu coração. Tirai de mim todo desejo e amor por aquelas criaturas que apenas satisfazem o meu amor próprio. Afasta de mim todo temor e aversão por aquilo que vos desagrada. Concedei-me uma santa indiferença completa e fazei com que eu não deseje nada além de vos agradar, nem nada tema exceto vos desapontar. Ó Jesus, ó Pai das misericórdias, auxiliai-me com a vossa poderosa graça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, meus irmãos, completamos mais esta meditação, mais este dia de aprofundamento da nossa fé. Vamos então à conclusão da nossa
meditação. E faremos primeiramente a ação de graças. Dou-vos graças, meu Deus, pelos bons pensamentos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Oferecimento. Ofereço-vos as intenções que nela formei e peço-vos pela graça eficaz para colocá-las em prática. Para este fim, suplico a vós, Maria, minha mãe, anjos e santos de minha devoção, para que intercedais por mim e me alcanceis esta graça. Amém. Que o Senhor esteja convosco, pois Ele sempre está aqui no meio de nós. Por isso pedimos a Deus que Ele conserve a mim, conserve a minha alma, conserve a tua alma no amor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!